bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Ok, vamos direto ao ponto. A gente ouve há anos sobre a revolução da computação quântica, né? Mas a verdade é que ela sempre bateu num muro, um muro bem grande. E a solução para derrubar esse muro? Bom, ela veio de um lugar que, olha, pouca gente esperava. Da mesmíssima tecnologia que hoje roda o ChatGPT. É isso mesmo. Nessa análise, a gente vai conectar esses pontos e mostrar exatamente como a IA se tornou, assim, a peça-chave, a chave mestra para destravar o futuro quântico. Certo. Para a gente entender a solução, a gente tem que entender primeiro qual é o problema, certo? E o problema fundamental da computação quântica pode ser resumido em uma palavra: fragilidade. Os estados quânticos, sabe, eles são incrivelmente delicados. E essa instabilidade toda, bom, ela tem sido um obstáculo assim gigantesco para o progresso da área. O nome técnico para esse problemão todo é decoerência. E para ficar fácil de entender, pensa num qubit como se fosse uma bolha de sabão, sabe, bem frágil, flutuando no ar. Qualquer coisinha, qualquer interação com o ambiente, o que a gente chama de ruído, tipo calor ou uma radiação qualquer, pronto, estoura a bolha. E quando a bolha estoura, a informação quântica que estava ali dentro, puf, desaparece. Esse é, sem dúvida, o arqui-inimigo da computação quântica. E o pior é que essa decoerência ela causa uma cascata de problemas. É por causa dela que a gente ficou preso por tanto tempo na era que os pesquisadores chamam de NISQ. É uma sigla em inglês para computação quântica de escala intermediária ruidosa. Basicamente um nome chique para dizer que tudo era muito instável, a gente tinha ruído do ambiente virando os bits, instabilidade gerando erros para todo lado, uma dificuldade, assim, absurda para controlar os qubits com precisão. E tudo isso, no fim do dia, impedia a escalabilidade. Era como construir um motor de Fórmula 1 super potente, mas que quebrava na primeira curva. Mas é exatamente aqui que a história tem uma virada de roteiro. A solução, veja bem, não veio de um hardware mais isolado ou de algum material super exótico. Não. Veio de um software inteligente. A inteligência artificial entrou em cena, mas não do jeito que a gente imaginava, sabe? Não como uma aplicação futura para rodar nos computadores quânticos, mas sim como uma ferramenta essencial para construí-los. Olha só que interessante esse contraste. O jeito tradicional de controlar esses sistemas era todo baseado em regras fixas, engessadas. Se aparecesse um tipo de ruído que não estava previsto, o sistema simplesmente falhava. Já a IA, bom, a IA é outra história. Ela é adaptativa. Ela literalmente aprende as impressões digitais do ruído daquele hardware específico naquele exato momento e vai ajustando os controles em tempo real para compensar. É a diferença entre usar um mapa de papel e um Waze, que te desvia do trânsito na hora. E o pulo do gato aqui é a velocidade ao que isso acontece. Um agente de IA não fica pensando no que fazer. Ele age, mede o resultado e ajusta. Ponto. E esse ciclo, aplicar um pulso, medir, ajustar, acontece milhões de vezes por segundo. É uma loucura. É um aprendizado por tentativa e erro numa escala que é sobre-humana. Ele alcança uma precisão de controle que nenhum engenheiro, por mais genial que fosse, conseguiria programar na mão. É basicamente a intuição da máquina operando quase na velocidade da luz. E o exemplo mais poderoso disso tudo, o caso de estudo, digamos assim, é o Alpha Qubit, que veio lá da Google DeepMind. Pensa comigo, se a decoerência é o grande vilão, a correção de erros é o super-herói, é a solução definitiva. E o Alpha Qubit é justamente a IA que foi projetada do zero para dominar essa tarefa. E aqui está a sacada genial da abordagem deles. O Alpha Qubit usa uma arquitetura que a gente já conhece bem, a Transformer. É a mesmíssima base dos modelos de linguagem tipo ChatGPT, só que em vez de traduzir de português para inglês, ele foi treinado para outra coisa. Ele foi treinado para ler os sinais de erro de um processador quântico e traduzir isso na correção exata que precisa ser feita. Ele basicamente aprendeu a falar a língua do ruído quântico. E o resultado disso na prática? Bom, o resultado foi um número, um único número que mudou o jogo completamente. O Alpha Qubit conseguiu reduzir os erros em 30% a mais do que os melhores métodos que existiam até então. E olha, num campo onde cada pinguinho de estabilidade já é comemorado como uma vitória, 30% não é só uma melhoria, é uma revolução. É a prova cabal de que a IA pode, sim, consertar a computação quântica. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Ok, e esse avanço gigantesco no software, claro, teve um impacto direto e massivo no hardware. Agora a gente vai falar do processador Willow, também do Google, para ver como essa simbiose entre IA e hardware se materializou de verdade.
Bora colocar isso em perspectiva para entender o tamanho do salto. Lá em 2019, o processador que o Google tinha, o Sycamore, tinha 54 qubits. E o tempo de vida deles, a tal da coerência, era de 20 microsegundos. Agora, o Willow, de 2024, ele não só quase dobrou o número de qubits, foi para 105, como ele multiplicou a estabilidade desses qubits de uma forma absurda. Olha esse número. O tempo de coerência do Willow chega a 100 microsegundos. Ou seja, um aumento de 5 vezes. Tá, eu sei, 100 microsegundos pode não parecer nada, mas no mundo quântico, gente, isso é uma eternidade. É literalmente a diferença entre um cálculo que morre na praia e um que consegue terminar e dar uma resposta útil. E o ponto-chave é, essa estabilidade toda só foi possível porque tinha uma IA gerenciando o sistema o tempo todo. E aqui vem a prova final, a chamada vantagem quântica, mas agora verificável. Rodando um algoritmo real, útil, para simular materiais, ele se chama Quantum Echoes, o sistema completo, o Willow mais AlphaQubit, foi 13.000 vezes mais rápido. Não é 13 vezes, é 13.000 vezes mais rápido que o supercomputador clássico mais potente que existe. Isso não é teoria, não é simulação. É uma demonstração prática, real, de superioridade numa tarefa do mundo real. Certo, então, o que tudo isso significa no final das contas? Qual é a grande implicação disso? O que quer dizer, na prática, a gente finalmente começar a resolver de verdade o problema da correção de erros? Significa que a gente está testemunhando o começo do fim da tal da era NISQ. Lembra? Aquele período da computação quântica ruidosa? Ele está finalmente dando lugar a uma nova era. Uma era de computação quântica confiável com correção de erros. Isso, sem exagero, é um ponto de virada fundamental para todo o campo da computação. Então, a lição principal, o ponto que tem que ficar dessa análise é o seguinte: a IA não é só uma aplicação que a gente vai rodar nos computadores quânticos no futuro. Não. Ela é uma tecnologia fundamental para a gente conseguir construir esses computadores hoje. Hardware como o Willow e software de IA como o AlphaQubit, eles estão evoluindo de mãos dadas, um empurrando o outro para frente. É essa parceria que está tornando a computação quântica escalável uma realidade, e não mais só uma promessa. Isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Agora que essa dupla dinâmica, IA mais quântica, provou que consegue domar o caos quântico, que consegue resolver o problema do erro, o que mais eles podem alcançar juntos? O que vai acontecer quando esse copiloto de IA e esse motor quântico começarem a atacar outros problemas, como, sei lá, descoberta de novos remédios, ciência de materiais? A verdadeira revolução, pelo visto, está só começando. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!